Finalmente eu resolvi trocar as cordas do meu violão e eu quero fazer isso junto com vocês, porque eu quero deixar algumas dicas, algumas sugestões, até de manutenção do seu instrumento, tá? Para quem precisa fazer essa substituição e não sabe o que fazer, né? Então eu vou fazer essa substituição e eu comprei um jogo de cordas aqui da Martin, que eu quero testar. Eu gostei muito do review deles. Eu vou primeiramente colocar esse jogo aqui de cordas da Martin. Tá desfocando aqui, mas Superior Performance, SP Fósforo Bronze, né? Então eu vou testar esse aqui, mas eu também comprei esse aqui que é uma assinatura do Tom Emanuel. Quero testar esse aqui também para ver como vai comportar no meu instrumento. Não vou colocar esse aqui agora porque ele é um calibre mais pesado, né? E eu quero primeiro fazer uma regulagem no instrumento para depois receber esse cordoamento. Essas antigas são da Elixir, ou Elixir, seja como você chama, né? São as que estão no violão atualmente, tá? E as que eu particularmente gostei mais nesse instrumento, tá? Então, quando as pessoas perguntam qual o melhor cordoamento, o melhor cordoamento é aquele que o seu instrumento se adequa melhor a ele, né? Não existe uma regra para isso. Nesse instrumento eu já tentei Dario, já tentei Cleartone. Os da Cleartone eu gostei, porém tem um som muito estridente, né, muito metálico. E esse violão já tem uma característica muito média, né? Então, assim, por um lado eu gostei, mas eu ainda assim prefiro Elixir. E vou testar agora esse da Martin. Eu gostei do review dele, né, do som dele. Vou tentar para ver se vai ser legal para esse instrumento. Então, primeiramente, a primeira dica é você conhecer o seu instrumento, tá? Conheça o seu instrumento, a parte construtiva dele, também respeite essa parte construtiva para você não danificar o seu instrumento, né? Não danificar a parte estrutural dele. Sempre que possível, leve no luthier para você fazer as regulagens, para o seu instrumento ficar confortável aqui quando você tocar. E se você for utilizar um outro calibre de corda, você também saber por meio desse profissional se o seu violão vai suportar isso, tá? É aquela velha história que a gente sempre fala para os nossos alunos. Não utilize cordoamento de aço, por exemplo, para violão de nylon, né? O violão de nylon ele tem uma preparação para receber esse cordoamento de nylon. Quando você coloca um cordoamento de aço, você acaba danificando o seu instrumento, tá? Então, a parte construtiva do violão é sempre pensada para um determinado jogo de cordas, né? Então, fica essa primeira dica, tá? É você conhecer o seu instrumento. Esse aqui, por exemplo, ele tem a parte de construção do tampo dele, fundo, é mogno, né? O braço também mogno. E aqui o tampo é Sitka. Então, ele tem uma proposta mais média, né? Ele tem uma caixa menor também, tá? Esse aqui é um crafter, né? É um crafter coreano. Little T CD. Então ele tem uma proposta mais média, né? Tem um som mais médio, mas tem uma propagação de som muito boa, tá? Quando você deve trocar as suas cordas, tá? Visivelmente, segura aqui, filho, por favor. Visivelmente você vai perceber uma mudança de coloração das suas cordas. Se você utiliza corda de aço, você vai ver que elas vão ficando, digamos assim, mais empretejadas, né? Essa aqui em específico, não são todas, né? Mas essa ela tem um revestimento de nylon, são cordas de aço, mas com revestimento de nylon. Então ela começa a dar uns pelinhos, né? Começa a aparecer uns pelinhos aqui na corda e vai perdendo a coloração também. Não sei se dá para você perceber aí do vídeo. Essa parte aqui tá mais brilhante do que essa aqui, né? Então ela tá já com um princípio aqui de oxidação, né? O que acontece é que esse revestimento ele se perde e as cordas vão oxidando, né? Então visivelmente você vai perceber isso. Você vai perceber também uma mudança sonora, tá? Não é sempre, mas a maioria das vezes você vai ter uma mudança de sonoridade, tá? E pode ser que ela também não pegue aquela afinação fina, né? Aquela afinação perfeita. E aí você também vai conseguir perceber que ela já está pedindo para ser trocada, ok? Então sempre respeite a parte estrutural aqui do seu instrumento, ok? Vamos começar a fazer a substituição. Eu vou tocar aqui com as cordas antigas e depois com as cordas novas, né? Para a gente fazer uma comparação sonora, para a gente perceber essa mudança, né? De uma corda nova para uma corda velha.
finalmente, trocando as cordas, me presta aqui. Então vamos lá, vou começar aqui abrindo. Abrindo aqui, tem um revestimento metálico, né? Isso é bom. Ah, lembrei também, já testei as cordas da Orning Ball também. Não gostei. E tive o desprazer de algumas cordas virem oxidadas, né? Aí eu ouvi dizer que teve um lote que estava vindo oxidado, né? E esse fator aqui do revestimento metálico, que também está revestido no papel, né? Como esse aqui, querendo ou não, é uma proteção a mais, né? Então evita de oxidar. Pode acontecer? Pode, né? Não é um fato isolado aí da Orning Ball, né? Mas tive essa sorte. Então nós temos aqui 6 cordas, né? Obviamente, um violão de 6 cordas. Um padrão aqui da Martin, né? Excelente padrão da Martin. Tudo muito bem acabado, muito bem pensado, né? Todas as informações, made in Mexico, feito no México. Vamos começar pela sexta corda. Então, eu sempre gosto de fazer substituição das cordas. Como que eu faço? Eu não desafrouxo todas as cordas. Eu vou trocando de uma por uma. Eu vou alternando entre elas. Troco a sexta corda, depois eu troco a primeira corda, depois a quinta, depois a segunda, né? E eu vou alternando assim, tá? E aí vou trocando as cordas e depois eu faço a afinação. Por que você faz isso? Porque eu gosto de fazer assim para você ter um equilíbrio de tensão. Se isso tem algum sentido, eu não sei, eu faço assim. Talvez tenha algum sentido sim em relação de você equilibrar, do que você, por exemplo, desafrouxar todas as cordas, depois você vir colocando de cima para baixo, né? Ou de baixo para cima. Então você vai criando a tensão nesse sentido, né? Ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. Quando você vai tirando aos poucos a tensão, talvez faça algum sentido de não danificar aí o instrumento. Ou é só superstição minha, não sei. Então vamos lá. Sexta corda. Vamos trocá-la. Não há necessidade de deixar muita sobra aqui, tá? Não há necessidade. Eu costumava fazer assim, agora eu não estou fazendo mais. Ó, uma dica muito legal. Segura aqui, filho, por favor. Uma dica muito legal para quem tenta tirar aqui, ó. Sabe quando você tenta tirar a corda e essa bolinha tá presa, você não consegue tirar nem com alicate, nem com dedo, né? E você tem uma dificuldade enorme, e a maioria das vezes você até quebra essa bolinha, né? Ao invés de você vir com o alicate, empurra a corda para dentro, dá uma forçadinha, tenta forçar a corda para ali para dentro, tá? Vamos ver se eu vou dar sorte aqui, peraí. Ixi, até eu tô dando azar aqui. Ixi, deu ruim, hein? Nossa, bosta, hein? Queria andar aqui que o trem tá dando certo. Não tô escorregando. Voltei! Dá certo sim, viu? Pode fazer. Empurra a corda para dentro, tá? Tem uma cavazinha de onde sai a corda, você empurra ela para dentro. Se você tiver tendo dificuldade, como eu tive, de empurrar, pega um alicatinho de bico, pode ser igual esse aqui, ó. Ou um alicate universal, mas com cuidado para você não danificar seu instrumento, e empurra a corda para dentro. Você empurrou, vai sair com mais facilidade aqui a trava, né? Então, primeira corda aqui já tá fora. Segura aqui, filho, por favor. E agora você vem, coloca a bolinha no buraco daqui, Estevão. Ó, essas travinhas, elas têm uma cava, tá vendo? É justamente nessa cava aqui que é onde você vai encaixar a corda, tá?
Parece meio óbvio, mas o óbvio só é óbvio se ele for dito, né? Então você encosta ele ali e trava o pino, vem aqui na corda, passa aqui no buraquinho. Então, como eu disse, não há necessidade de você deixar uma sobra gigantesca aqui, tá? E eu acredito que isso aqui, ó, tá vendo? Faz uma espécie de um marco. Isso aqui já é suficiente, tá? Para você deixar aqui de sobra. Aí tem gente que utiliza algumas formas de travar a corda. Isso pode facilitar, sim, ajudar com certeza, mas o ideal é você sempre conferir aqui o sentido, tá vendo? As tarraxas de cima, as cordas vão para dentro, como se elas estivessem indo de baixo para cima. As tarraxas de baixo, elas vão para baixo, né? Então o cordoamento faz assim, ó, entendeu? Você consegue perceber, ó? Aqui elas estão indo para cima e aqui elas estão indo para baixo, se dividindo, né? Então você tem que prestar atenção só nesse sentido, para quando você for apertar, por exemplo, aqui, eu vou apertar, ele vai rodar em sentido anti-horário, entendeu? Ó, não existe uma regra, mas uma das formas de você colocar as cordas, deixa eu ver se ele consegue pegar aqui sem tirar o foco. Você vai fazer, passou a corda dentro do buraco aqui na tarraxa, você dá uma volta, faz um lacinho, né? Passando a ponta por baixo, tá? Então a parte da volta fica por baixo e a que vem lá do cavalete vem por cima, né? Aí você faz um lacinho. Aí você pega essa ponta e joga para cima, tá? Então você joga para cima e vem e aperta. Então ele faz só um lacinho que dá um travamento melhor. Agora, como eu disse, isso não é uma regra, tá? Você pode simplesmente colocar aqui e ir apertando, ok? Então, para não ficar muito longo, eu vou trocar as outras cordas aqui e depois a gente volta. Então, vocês viram, esse é o resultado final. Gostei pra caramba, viu? Dessa sonoridade dessas cordas aqui da Martin. E é impossível não lembrar daquele timbre, né? Do John Mayer, né? É bem característico, né? Como ele toca nos Martins da vida, então é impossível não lembrar do timbre, né? É um timbre muito característico, né? Eu gostei bastante. Ele, assim, a minha comparação é que as cordas de Elixir, elas parece que têm uma propagação maior. Ó, você bate aqui, por exemplo, esse Mi, é como se o som fosse e desse uma fechada, né? Ele não tem, no Elixir parece que o som só vai. Aqui parece que ele vai e fecha um pouquinho. Mais um som sensacional. Gostei pra caramba. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessas dicas, né? O que vocês acharam desse cordoamento aqui também, da Martin, né? Deixa aqui também qual tipo de cordoamento que você costuma utilizar no seu violão, seja ele aço ou nylon, né? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações para você receber, assim que nós postarmos os próximos conteúdos, você ser um dos primeiros a saber, tá? E você que quer evoluir de verdade no seu instrumento, né, entendendo o que você está fazendo, você já sabe. O link lá na bio, tá? Clica aqui na foto lá, você vai encontrar o link na bio. Valeu, até a próxima.